Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha ter você aqui em mais um devocional no livro de Jeremias, no capítulo 10. Vamos ter a orientação, né? Vamos receber a orientação de Deus para o dia de hoje, para vivermos o dia de hoje e para sermos uma bênção, né? Nós lemos a Bíblia para receber de Deus a direção, a orientação, para depois então vivermos Cristo, né? Aonde a gente estiver. Nós estamos fazendo essa leitura, a gente já viu que no capítulo 7 falou da falsa adoração que o povo tinha. No capítulo 8 falou dos profetas, os falsos profetas. No capítulo 9, o capítulo anterior, falou da falsa confiança que o povo tinha em si mesmo, que estava se enganando. E agora, no capítulo 10, vai falar exclusivamente a respeito dos falsos deuses, né? Dos ídolos, da idolatria. Dos versos 1 ao verso 16, Jeremias ridiculariza os ídolos, as imagens, todo tipo de idolatria, né? E a partir do verso 18, Jeremias lamenta profundamente, né? O juízo que viria sobre a nação de Judá. E aí nós vamos terminar o capítulo 10 com uma oração poderosa de Jeremias, né? Onde livrou, né? Livrou o povo. Antes de eu começar a ler o versículo, eu quero comentar que o povo aprendeu lá, enquanto ele ficou 400 anos escravo no Egito, e a nação egípcia ela era expert em fazer ídolos, né? A gente vê até naquele momento quando Deus vai tirar a nação da escravidão, a gente viu ali as 10 pragas, cada uma daquelas pragas era um deus falso que os egípcios adoravam e que Deus colocou por terra. Então a nação ela saiu da escravidão do Egito, mas lá no interior dela ela tinha aprendido durante 400 anos se prostrar diante dos deuses estranhos, diante dos ídolos, diante da idolatria. E aí a gente percebe bem isso se firma quando Moisés desce do monte e o povo, então, achando que Moisés não ia voltar mais, de pronto já constrói, né, fabrica um bezerro de ouro e já se prostra diante daquele ídolo, né? E ali Deus já começa a tratar com o povo e todos aqueles que eram idólatras foram dizimados naquele lugar, mas ainda assim a nação ficou 40 anos no deserto, andando em volta. E aí, depois que passou os 40 anos, eles ainda não tinham desaprendido a idolatrar. Aí eles vão para a terra de Canaã. Deus dá a voz de comando. Deus fala, olha, vocês têm que exterminar as nações estranhas ao redor de vocês. Não pode sobrar ninguém. Mas o povo não obedeceu essa voz de comando do Senhor, permitiu que as nações estranhas permanecessem. Quando eles conquistavam a terra, eles pegavam pessoas e escravizavam também. E aí, assim, a idolatria foi se perpetuando no meio deles ali. E agora a gente chega nesse lugar aqui, em 600, quando Deus então vai mandar a Babilônia e vai levá-los novamente exilados, novamente escravos, novamente vão perder tudo que tinham, para que eles pudessem acordar e lutar, né? Acordar e se converter do seu mau caminho da idolatria. Vamos à leitura então. A partir do verso 1, ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel.
Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos os fixam para que não oscile, né? As imagens então eram pregadas em seu lugar, por temor que elas caíssem e se quebrassem, né? Verso 5: os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal e não está neles o fazer o bem. Então, o verso está dizendo que os ídolos é um pepino para a vida da gente, né? Idolatrar é um pepino, né? Nada é só um pepino, como a gente fala, né? Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande e grande é o poder do teu nome. Vou destacar aqui, verso 6. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o reino ninguém há semelhante a ti. Verso 8. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos, seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Né? Verso 9, traze prata batida de Tarse e ouro de Ufaz, os ídolos são obras de artífice e mãos de ourives, azuis e púrpura, são as suas vestes, todos eles são obra de homens hábeis, né? Quero destacar aqui, gente, que os ídolos, é utilizado o de melhor, e eles eram fabricados por homens muito hábeis naquilo ali, para que realmente o povo ficasse engodado, né? Verso 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, ele é o Deus vivo e o Rei eterno, do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão. Logo há tumulto de águas no céu e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Verso 15, vaidades são obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aqueles que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Verso 17, aqui começa o lamento de Jeremias, né, por causa do povo de Judá. Tira do chão a tua trouxa, ó filha de Sião, que moras em lugar sitiado, né? Aqui Jeremias chama atenção para que o povo então tinha que se preparar para sair para o exílio da Babilônia. Porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei para fora os moradores da terra e os angustiarei para que venham
a senti-lo. Ai de mim por causa da minha ruína, é muito grave a minha ferida. Então eu disse, com efeito, é isto o meu sofrimento e tenho de suportá-lo. Verso 20, a minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram e já não existem. Ninguém há que levante a minha tenda e lhe erga as lonas. Porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Eis aí um rumor. Eis que vem grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, morada de chacais. Verso 23, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada. Queridos, esta oração do verso 24 e do verso 25, ela acabou sendo respondida, né? Pois lá na frente a Babilônia foi destruída e o povo de Judá, como o povo do Senhor, foi salvo da destruição total. E, na verdade, continua até hoje, né? Como judeus, embora continue ainda sofrendo alguns tratar de Deus, né? Porque eles ainda estão dispersos, né? Chegou um momento na história que eles, então, se converteram do seu mau caminho, né? E saíram da idolatria e permaneceram realmente adorando o Deus vivo e verdadeiro, né? Mas ainda estão vivendo, colhendo os frutos dessa idolatria, porque eles ainda estão dispersos, né? E eu quero destacar aqui o povo então se prostrava, idolatrava as imagens de escultura, mas trazendo para a nossa vida, eu aprendo aqui que muitas vezes a gente pode estar adorando alguns ídolos na nossa vida, né? A gente pode estar adorando o dinheiro, a gente pode estar adorando a casa, a gente pode estar colocando a nossa família no pedestal de ídolo, o nosso emprego, a nossa carreira, às vezes até os nossos rituais de culto, de igreja, né? E aí a gente encontrou aqui, né, o texto bíblico, que tudo isso, né, versículo 15, toda a obra é ridícula, são vaidade. No tempo certo tem o seu castigo e virão a perecer. Versículo 15, né? Então, todo tipo de adoração, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na vida da gente, é vaidade e vai perecer. Não vai se fortalecer na vida da gente. Vai trazer danos para o nosso coração, para a nossa vida espiritual. Então, a gente precisa avaliar, autoavaliar e ver o que tem tomado o lugar de Deus na nossa vida, porque são vaidades, são mentiras. E Satanás é o pai da mentira. João 8:44, Jesus falou isso, né? Vós tendes por pai, né? O pai da mentira, ele é mentiroso desde o princípio, não há verdade nele, né? E a idolatria é isso, a idolatria é uma grande mentira. Satanás, ele é o rei da pirataria. Ele quer receber a adoração no lugar de Deus, então ele levanta os ídolos para ser adorado. E aí a pessoa adora
elenca algo para colocar no lugar de Deus, né? E aí, quando você elenca algo para colocar no lugar de Deus, significa que toda a tua atenção está para aquilo, todo o teu foco está para aquilo. Ora para o dinheiro, ora para sua casa, ora para sua carreira, ora para o seu emprego, ora para a igreja. Toda a tua atenção está voltada para aquilo ali. Precisa cuidar, porque pode ser que isso seja uma idolatria. Para chamar a tua atenção, nós tornamos semelhantes aquilo que nós adoramos, sem vida, tá? Adorar a idolatria, ter um ídolo na vida, significa que você vai se tornar sem vida. Nós nos tornamos semelhante ao Deus a quem nós adoramos. Sem vida, é o que o texto falou. Queridos, Deus é justo. Deus é justo, tremendo, maravilhoso. Mas, na verdade, a vida é injusta. E nós precisamos cuidar muito bem disso, né? E aí eu quero terminar com o versículo 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Precisa colocar Deus em primeiro lugar, irmão. Precisa colocar Deus no lugar da sua adoração. Queridos, precisamos ter Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Como disse Jesus no Sermão de Monte. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Avalie, se autoavalie. Veja o que tem toda a sua atenção. Veja o que está no lugar de Deus. Arrependa-se e volte ao caminho do verdadeiro adorador. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos nesse dia. Obrigado pelo teu grande amor, Pai. Agora, Paizinho querido, nós precisamos nos autoavaliar, precisamos, Senhor Deus, olhar para dentro de nós e queremos pedir que o teu Santo Espírito possa nos ajudar a discernir com poder, ó Deus, em que pé está a nossa adoração. Nos revela, nos mostra aquilo que tem tomado o teu lugar em nossas vidas. Nos abençoa, Pai, para que possamos, Senhor Deus, discernir, ó Pai, entre o mal e o bem. Para que possamos ver em nós o nosso pecado e para que, ó Deus querido, quebrantados e arrependidos, possamos confessar e abandonar todo tipo de idolatria em nossas vidas. Pai querido, tem misericórdia de nós e nos ajuda a alinhar a nossa vida com a tua vontade, com a tua palavra. Nos abençoa, Pai, com a tua presença. Pai querido, abençoa esse que me ouve nesse dia, Pai, nesse momento. Toma sua vida e sua família, Pai. Derrama sobre ele a tua proteção, o teu cuidado. Dá, ó Deus querido, para essa pessoa que me ouve, Pai, tua graça, teu amor sendo derramado abundantemente e as tuas certezas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Queridos, até amanhã, se Deus nos permitir. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.